A paz do Senhor Jesus, aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo. Eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Amém. Estamos aí enfrentando essa pandemia, mas Deus sabe de todas as coisas. Oramos pelas famílias que estão perdendo os seus familiares. Nós sentimos muito isso no nosso coração. E estamos clamando a Deus, estamos tomando também todos os cuidados possíveis. Amém? Que você também possa tomar os cuidados necessários até essa pandemia passar. Meus amados, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20 e versículo de número 14. Diz assim: Então a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos ler mais um texto da palavra de Deus, que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 27, diz assim: Nada impuro poderá entrar nela, nem qualquer pessoa que pratica coisas vergonhosas ou minta, mas poderão entrar apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ainda com a palavra de Deus aberta, continuamos no livro do Apocalipse, capítulo 21, e versículo 21, no versículo 8, diz assim: Mas aos covardes, aos indignos de confiança, aos desprezíveis, aos assassinos, os sexualmente imorais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. O destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Meus amados, só aqui falando para os irmãos que eu estou lendo a Bíblia judaica, ela é um pouco diferente, mas o sentido é um pouco mais real. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, então, ela nos apresenta aqui dois lugares basicamente diferentes um do outro. A palavra de Deus apresenta para nós, então, ali no versículo 14, o nome Sheol. Na tradução, na Bíblia corrigida, Ferreira de Almeida, está o nome inferno. Então nós podemos dizer que o inferno, ele está aqui registrado no livro do Apocalipse, capítulo 20 e versículo de número 14. A Bíblia diz que o inferno, ele será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O que é inferno? O inferno, na verdade, ele é uma prisão. E este inferno, ele foi criado para Satanás e seus anjos. O ser humano não era projeto de Deus criar o inferno para lançar lá, ou para que o homem fosse para lá. Nós entendemos que o homem vai para o inferno com as suas próprias escolhas. Então, o inferno, ele é criado para Satanás e seus anjos. E quem é que vai para o inferno, então? Vai para o inferno todos os desobedientes e rebeldes contra o Evangelho. Rebeldes contra a vontade de Deus e a palavra de Deus. Então nós vemos que o inferno, ele é uma prisão, criado para seres, para espíritos rebeldes, espíritos desobedientes, que não se sujeitaram e não se sujeitam à vontade de Deus, à vontade do Criador. Então nós vemos que Deus, ele cria também o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre foi criado para lançar lá dentro Satanás e seus anjos. Mas a Bíblia Sagrada agora, ela relata aqui também que todas as pessoas, no versículo 15, escute, aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado também no lago de fogo e enxofre. Então observe que Deus, ele abrirá o livro da vida do Cordeiro. Esse livro, ele foi criado antes mesmo ou na fundação do mundo. Então observe que todas as pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, de Cristo, serão lançadas para dentro do lago de fogo e
enxofre. Por que que essas pessoas não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro? Repito, por causa de sua rebelião à palavra de Deus, por causa da sua desobediência com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas pessoas, junto com Satanás, com a besta, com o anticristo e com o falso profeta, estarão dentro do lago de fogo, mas a Bíblia diz que antes disso as pessoas irão para o inferno. O inferno é uma prisão, o inferno é um estado de prisão espiritual, consciente. A pessoa está consciente no inferno e ela será lançada com consciência e tudo para dentro do lago de fogo e enxofre. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Agora veja, meus amados irmãos, que a Bíblia diz também que o lago de fogo e enxofre, nós não sabemos exatamente o que significa este lago de fogo e enxofre. Nós não sabemos, meus amados, como que é o lago de fogo e enxofre. A única coisa que nós podemos entender pela descrição da palavra de Deus é que ele é 1000 vezes pior que o inferno. Tanto é que o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, é um sofrimento muito pior, muito intenso, ao ponto de falar sobre fogo e enxofre, para nós entendermos o grau que é de tormento, de sofrimento que é este lugar. Então, a Bíblia mostra esses dois lugares, o inferno e o lago de fogo enxofre, e todos que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados para dentro do lago de fogo enxofre. Esta é uma realidade da palavra de Deus. Aqui muitos querendo ou não querendo, isto é real. Muitos acreditando ou não acreditando, isto é real. A palavra de Deus é real. Deus é real. Sua palavra é imutável. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus queridos, aqui, olha o que Deus colocou no meu coração para nós falarmos um pouquinho aqui rapidamente. Nós falamos das pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. E vamos entender, eu quero aqui frisar um grupo de pessoas que não terão seus nomes escritos no livro da vida. Embora puderam ter os seus nomes, mas não tiveram. E se tiveram, foi tirado. E eu vou explicar aqui rapidamente alguns motivos que levam a pessoa ou o ser humano a ser tirado do livro da vida ou não entrar nesse registro, livro da vida, chamado livro do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21 e no versículo de número 8 diz assim: mas aos covardes, vírgula. Nós vemos aqui uma descrição de todos os tipos de pessoas que não poderão herdar o reino de Deus, não poderão entrar na cidade santa, não poderão desfrutar da água da vida, não poderão desfrutar da árvore da vida, não poderão estar junto com Deus, com o Pai e com o Cordeiro. E aqui o primeiro grupo de pessoas que a palavra de Deus aqui apresenta são os covardes. O Espírito de Deus colocou no meu coração para falar aqui um pouco sobre os covardes. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele não tem parte com os covardes. Deus, ele não tem parte com os tímidos. Esse tipo de pessoa para Deus não serve para nem mesmo herdar o reino de Deus, nem mesmo para entrar na cidade, na nova cidade de Jerusalém. Deus coloca aqui dentro de um grupo de pessoas desprezíveis, abomináveis. Deus coloca o covarde na mesma classe dos assassinos, na mesma classe do sexualmente impuro, da mesma classe daqueles que praticam a idolatria, da mesma classe daquelas pessoas que amam e praticam a mentira. Veja, Deus coloca os covardes no mesmo patamar. Deus não ama covarde. Deus não é com covarde. Deus não conta com covarde. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o que significa
covarde. O que significa alguém, um ser humano, até mesmo alguém que entrou para dentro da igreja, dentro do evangelho, e se tornou alguém covarde? Em primeiro lugar, escute aqui, a palavra covarde significa alguém dominado pelo medo. Ou seja, alguém que é totalmente dominado por este sentimento de medo. E nós sabemos que todos os medrosos não agem, eles travam. Eles não conseguem avançar. Quando acontece alguma coisa, quando se apresenta alguma luta, se apresenta alguma dificuldade, se apresenta algum obstáculo, que Deus quer o exaltar, que Deus quer lhe dar habilidade, que Deus quer lhe ensinar, ele trava, ele não avança, ele não vai, ele não enfrenta, ele acaba parando e recuando. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Covarde também significa alguém acanhado. Deus não quer pessoas acanhadas. Deus não quer pessoas tomadas, possuídas de medo dentro da igreja ou dentro do reino de Deus e aqueles que servem a Deus por meio do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Uma outra definição também de covarde significa fraco. E esta fraqueza não é a fraqueza humana, não é essa debilidade que o nosso corpo tem, não é essa debilidade que nós temos como seres humanos, de muitas vezes acabar errando, pecando, tropeçando. Não é esse tipo de fraqueza. Aqui, esta fraqueza, ela mostra como um defeito muito sério que a pessoa tem no seu interior. Esta fraqueza é uma fraqueza que domina a sua consciência, que domina a sua mente, que domina a sua alma, que domina o seu coração, ao ponto de travar essa pessoa, ao ponto de inibir essa pessoa dentro do reino de Deus. Deus, aleluia, me mandou tocar neste assunto porque Deus não quer que você seja covarde. Deus não quer que você seja uma pessoa acanhada. Deus não quer que você seja uma pessoa tomada pelo medo, possuída pelo medo. Deus não quer você com este sentimento de fraqueza que te inibe de alcançar tudo aquilo que Deus revelou e que Deus tem contigo. Glória a Deus. O que significa ainda uma pessoa covarde? Uma pessoa covarde expressa medo com muita facilidade. E nós conhecemos diversas pessoas assim, que essas pessoas, ao falar de combate espiritual, ao falar de guerra espiritual, ou até mesmo de falar de oração, de jejum, elas não querem avançar, elas não querem se aprofundar. Sabe por quê? Medo que o diabo se levante, medo que os demônios fiquem ouriçados, medo que o diabo use pessoas para perseguir, caluniar, difamar, mentir, tentar uma cilada. Estas pessoas não poderão entrar no reino de Deus. Essas pessoas não poderão herdar a vida eterna diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz que já no decorrer do processo, algumas serão lançadas para dentro do Sheol, para dentro do inferno, e depois de lá serão retiradas para serem julgadas, e depois de serem julgadas, como seus nomes não estará no livro da vida, serão lançadas para dentro do lago de fogo e enxofre. Deus não quer covardes. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus não conta com covarde. E não adianta a pessoa apresentar nenhum tipo de pretexto ou desculpa para Deus. Deus conhece o interior de cada pessoa na face da terra. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus amados, para não estender muito, existem muitos membros do corpo de Cristo que são covardes. Eles têm medo de testemunhar o que Jesus fez nas suas vidas. Eles chegam dentro de uma empresa, num colégio, uma faculdade, até mesmo no bairro onde moram, para a sua própria família. Eles têm medo de demonstrar aquilo que Jesus fez, que é o novo nascimento. Eles não querem expor que são cristãos, eles não querem expor que estão servindo a Cristo, eles não querem expor que estão servindo a Deus. Por quê? Com medo das críticas, com medo das piadas,
com medo de serem zombados, aleluia, glória a Deus, e acabam se escondendo e não mostrando aquilo que Cristo fez, e não apresentando a obra de Cristo na sua vida. Deus não quer que os membros do seu corpo, que o corpo de Cristo, venha a ser acanhado, medroso e ficar escondido, não. Você é luz, você é sal, e você tem que aparecer e mostrar as boas obras para que glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Existe também muitos obreiros medrosos, obreiros covardes, que por causa da imposição, por causa, quem sabe, alguém enfeiar a cara, ou quem sabe pelos burburins no meio do corpo de Cristo, este obreiro tem medo de pregar a verdade, este obreiro tem medo de falar o que Deus manda falar, e daí na hora de trazer a palavra de Deus, ele muda a palavra. Aleluia, ele acaba retirando o teor daquilo que Deus lhe revelou para pregar. Deus não conta com covarde, Deus quer que você deixe de ser covarde e entregue tudo que Deus lhe mandar entregar por meio da sua palavra. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Muitos pastores também, líderes, são covardes, medrosos, fazem somente aquilo que o povo manda. Se o povo quer ir para o lado errado, ele não tem coragem de falar, não tem coragem de botar as mãos nas rédeas e puxar. Ele não tem coragem de usar a autoridade que Deus lhe deu. Aleluia. Ele tem medo de corrigir, tem medo de disciplinar, tem medo de ensinar. Deus não conta com esse tipo de liderança. Esse tipo de liderança acaba sendo covarde e acaba entrando para dentro deste grupo que não vai herdar o reino de Deus, mas será lançado no lago de fogo, enxofre. Escapa-te desse lugar, te escapa do lago de fogo, enxofre. O Espírito de Deus quer te encher de ousadia, quer te encher de coragem, quer te encher de autoridade para pregar o evangelho com intrepidez na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, que coisa tremenda. Escute uma coisa, o Espírito de Deus deu dons para o corpo de Cristo. Ele distribuiu ferramentas. E o que você está fazendo com o dom de Deus? Deus te deu o dom de profecia, o que você está fazendo? Enterrou o dom de profecia por causa da perseguição. Enterrou o dom de profecia por causa do teu líder. Enterrou o dom de profecia por causa do teu marido, por causa da tua esposa. Aleluia, glória a Deus. Te levanta, não seja covarde, não enterre o dom de profecia. Você que Deus te deu o dom da revelação, cadê as revelações de Deus? O que você está fazendo com o que Deus te entregou? Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito. Deus te deu o dom da revelação. Você não está mais usando por causa das fofocas, das intrigas, por causa das contendas. Aleluia, porque o diabo pega uma pessoa e use só para teu nome, para falar mal, para levantar mentiras, ou para trazer teu passado à tona. Não, pelo amor de Deus, te levanta, deixa o Espírito de Deus te encher de coragem, de ousadia, entrega as revelações de Deus, entrega os mistérios de Deus. Deus vai te honrar, Deus vai fazer coisa extraordinária por teu intermédio. Quem se levantar, deixe que se levante. Quem quiser falar, deixe que fale. Ah, mas vão me caluniar, mas entrega a profecia. Ah, mas vão me perseguir, mas entrega a revelação. Ah, mas vão falar mal de mim. Faz o que Deus está mandando. Aleluia, glória a Deus. Deus deu dom de visão para muitos. Deu dom da palavra. Deu o dom de curar, de variedade de língua e de línguas estranhas, de interpretação de línguas. O que é que estamos fazendo, meus amados? Nos tornando covardes. Oh, aleluia! O teu pastor é Cristo. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que derramou o seu sangue puro para te redimir dos teus pecados. Pare de temer o homem.
Pare de baixar a cabeça para um ser humano. Levanta a tua cabeça na presença de Deus. Te levanta a partir desta mensagem. Faz uma aliança com Deus. Diz: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer tudo que o Senhor me mandar. Eu vou deixar de ser covarde. Eu vou deixar de ser medroso. Eu vou deixar de ser tímido. E vou fazer o que o Evangelho manda eu fazer. Lamagashorimaia lamandova sebinashuramagaia. Porque senão Deus não vai salvar covardes. Deus não vai salvar covardes. Pessoas que não testemunham Cristo. Pessoas que se escondem porque são cristãs. Tem vergonha de até medo da paz do Senhor na rua por causa dos vizinhos, dos conhecidos, dos amigos. Em nome de Jesus, escute esta palavra que Deus mandou te falar. Deus me mandou pregar esta palavra, escute. Deixa o Espírito de Deus entrar na tua vida. O Espírito de Deus é um espírito de poder, de ousadia, de autoridade, de moderação, de amor, de justiça, de paz. Não de medo, não de temor. Esse não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus que está agindo no teu coração, na tua mente, te levando a ter medo, a ser covarde, a se esconder, a entrar em caverna, em cisterna e não querer mais pregar, não querer mais fazer a obra de Deus. Esse não é o Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está me mandando pregar isso, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Aleluia. Então te levanta na presença de Deus. Deixa a glória de Deus te envolver. Deixa a presença e a virtude de Cristo te envolver. Aleluia. Deixe a graça de Jesus te envolver. E não te importa com a perseguição, com a calúnia, com a injúria. Não te importa se fazer em grupinho, tentar puxar o teu tapete, não. Olha somente para Cristo, olha somente para o autor e o consumador da fé. Aleluia, a tua vitória está em Cristo, o teu galardão está em Cristo, o teu nome está no livro da vida do Cordeiro. É Ele que você tem que honrar, é Ele que você tem que temer, é Ele que você deve reverência, é Ele que você deve temor, é Ele que você deve respeito, é Ele que você deve obediência. Aleluia, glória a Deus. Tímido e covarde, a parte que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Te escapa do lago de fogo e enxofre. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu ministério e a tua chamada. Mas ouça a voz do Espírito de Deus bradar no teu coração. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão do seu Filho esteja conosco. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível nos seus grupos, para que muitas pessoas ouçam a palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.